Bom, Renascentes foi a primeira HQ que eu pensei no sentido assim de ter conflitos, ação, um drama também, porque eu sempre trabalhei com humor, sempre tive personagens que eu usava nas histórias em quadrinhos. Eu comecei fazendo webcomic e Renascentes foi então o primeiro momento assim que eu pensei, poxa, isso poderia dar uma história em quadrinho bem legal, porém eu não sei fazer histórias em quadrinhos. Foi por isso que eu lancei as HQs do Capitão Sunguinha. Para quem conhece aí a trajetória, sabe que o Capitão Sunguinha foi o primeiro personagem que eu publiquei nas redes sociais, antigamente, na época, através dos blogs, no formato webcomic, né? Quando surgiu o webcomic, eu estava lá. Então eu comecei com as tirinhas do Capitão Sunguinha, mas a ideia que eu tive de quadrinhos era Renascentes. Quando eu projetei o selo Metabiose Comics e comecei a lançar as HQs do Capitão Sunguinha, a primeira ideia foi aprender a como fazer quadrinhos, e nada melhor do que ter um personagem que me deu a oportunidade de fazer quadrinhos da forma como eu queria. Então, a partir desses lançamentos, né, do Capitão Sunguinha, lá desde as tirinhas até as primeiras HQs, que foram trabalhos feitos totalmente independente, dinheiro do bolso e tudo mais. Então, a partir dessa trajetória, eu projetei Renascentes, adaptando todo o momento, né, do período ali onde ele foi projetado, né, para saber assim, quando ele for lançado. Tem muita coisa de ideias que eu tive lá de 2005, porque foi realmente uma ideia de 2005, Renascentes, e junto com o Renascentes surgiu o Capitão Sunguinha. Foi basicamente assim. E aí eu tive que adaptar muita coisa. E adaptar os personagens, adaptar o cenário, enfim. Mas a trama, o plot central, né, de Renascentes é o fato de que eu gostaria de trabalhar com personagens que escondessem a sua identidade secreta, como fazem os super-heróis da Marvel, da DC, enfim. Por quê? Porque essa era a minha referência. A minha leitura até então era focada nos quadrinhos americanos, de super-heróis, que é algo que eu gosto muito. Porém, a partir aí da minha trajetória, de todo o conteúdo que eu fui absorvendo através de literatura, livros, até mesmo ali o que eu fui aprendendo lançando os quadrinhos, eu tive que trazer toda essa bagagem para projetar Renascentes e transformar ele em um outro formato, né? Atualizar, vamos dizer assim. Mas a ideia central era essa, como que os personagens resolveriam conflitos usando máscaras e mantendo uma identidade secreta. O que ao longo do caminho mudou, no sentido da ideia da referência de super-heróis, é que o super-herói ele usa uma máscara para combater um crime ou combater problemas externos, vamos dizer assim. E no caso de Renascentes, eu trouxe essas batalhas para batalhas internas. Então, ou seja, cada um dos personagens que são trabalhados nessa HQ, eles têm uma batalha interna. Temos os 3 personagens, que é o contraste, a simetria e o dançarino, que em algum momento da história eles se encontram. E aqui, né, no resumo, na sinopse aqui da contracapa, eu coloquei como 3 histórias entrelaçadas de identidades fragmentadas e emoções reprimidas. Porque, de fato, Renascentes é bem diferente do que eu tenho feito até o momento, né? Sempre trabalhei com humor, mas Renascentes ele já é um mergulho mais profundo em questões emocionais, que também é algo aí dentro da psicologia que sempre me atraiu e eu sempre pesquisei a respeito. Renascentes, ele está muito bem explicado no prefácio, que foi o primeiro feedback que eu tive, ou seja, quando o material ainda estava preto e branco, eu encaminhei para o meu grande amigo Luiz Roberto, mais conhecido nas redes sociais como um príncipe do gueto, e ele escreveu muito gentilmente um prefácio aqui para a HQ, e eu confesso que o prefácio é uma das coisas que eu mais leio. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns trechos do prefácio. Ele é um prefácio muito completo, e para quem tiver a oportunidade de ler Renascentes, ou quem já leu sabe, né, ou saberá aí do que eu estou falando. Mas o Luiz, ele coloca aqui nas belas palavras, né, o Luiz, ele é o príncipe do gueto, ele é ativista social e escritor, e ele fala de Renascentes da seguinte maneira: há histórias que falam do mundo exterior, dos conflitos visíveis e das batalhas travadas nas ruas escuras e vielas sombrias. E há histórias que se desenrolam no palco da alma, onde o verdadeiro confronto é interno, íntimo, uma luta por resgatar pedaços fragmentados da nossa própria existência.
Renascentes é uma dessas histórias. Neste universo denso e multifacetado, o protagonista é alguém que conhecemos bem, mesmo sem nunca antes termos cruzado seu caminho. Ele é aquele que vive nas bordas da sociedade com uma máscara que esconde não apenas suas cicatrizes físicas, mas as profundas feridas emocionais que carrega. Em cada gesto, em cada diálogo, somos confrontados com suas tentativas de reconciliação entre o que ele é e o que o mundo exige que ele seja. Mas ao contrário de muitos heróis, ele não busca glória ou reconhecimento. Seu anseio mais profundo é por pertencimento, por uma identidade que foi desfeita ao longo dos anos, nas esquinas da vida e nas ausências que o acompanharam desde a infância. Este personagem que nos guia pelas páginas de Renascentes não caminha sozinho. Ao seu lado, figuras igualmente marcantes e enigmáticas emergem das sombras, como Simetria, uma mulher cuja dualidade se reflete não apenas em seu nome, mas em sua própria essência. Com uma cicatriz que atravessa sua face e sua alma, ela transita entre a ternura e a violência, entre o desejo de ser vista e o impulso de se esconder. A sua luta para encontrar um lugar em um mundo que a rejeita espelha as batalhas silenciosas que muitos de nós enfrentamos em nossas vidas. Mas o que torna Renascentes uma obra tão poderosa não é apenas a habilidade de Diego Augusto em tecer uma trama visual maravilhosa e uma narrativa cativante, mas a forma como ele nos leva a confrontar nossas próprias máscaras. Ao longo de cada página, o leitor é convidado a refletir sobre as ausências que moldam nossas vidas, o que somos quando não temos as ferramentas necessárias para compreender o mundo. Como nos reconstruímos depois que tudo que conhecíamos nos é tirado. A obra de Diego Augusto ressoa profundamente com a minha própria história. Como protagonista, também vivi sem as bases essenciais para entender o funcionamento do mundo. Saí da instituição do orfanato aos 17 anos, cheio de esperança, mas despreparado para enfrentar a realidade. As pessoas à minha volta pareciam seguir um roteiro que me era completamente estranho, e a solidão de não conseguir decifrar os códigos sociais me fazia questionar se em algum dia eu encontraria meu lugar. Renascentes me lembra do que é viver à margem, onde as ausências são palpáveis e as lutas invisíveis consomem tanto quanto as visíveis. Kaspar Hauser, a figura do filme que tanto me marcou, também vaga pela obra, ainda que indiretamente. Assim como ele, o protagonista de Renascentes foi jogado no mundo sem nunca ter tido a chance de entender suas regras. Ele é um ser moldado pelo isolamento, pela falta de afeto e de referências. E assim como eu, ele se encontra em uma jornada para ressignificar suas memórias, navegar pelo labirinto de traumas e, de alguma forma, encontrar redenção em meio ao caos. Diego Augusto não nos entrega respostas fáceis, e essa HQ não é uma obra de escapismo. Renascentes exige que o leitor olhe para dentro de si, para os lugares que muitas vezes evitamos explorar. A luta do protagonista para lidar com as suas emoções reprimidas, para encontrar uma voz em meio ao ruído das ausências, ecoa em cada um de nós, seja nas ruas escuras da periferia ou nos becos silenciosos da alma. Renascentes é um convite para revisitar as partes de nós mesmos que foram silenciadas, suprimidas, mas nunca esquecidas. Enquanto o protagonista caminha pela sombra de sua própria existência, ele nos lembra de que todos carregamos máscaras, mas, mais importante, nos faz questionar o que há por trás delas. Ao mergulhar nessa jornada, espero que o leitor se permita a mesma reflexão, que ele se reconheça nos momentos de fraqueza, nas tentativas de redenção, nas dores que moldam, mas também libertam. E assim, com cada página, com cada escolha que os personagens fazem, somos lembrados de que a verdadeira força não está em esconder as cicatrizes, mas em encontrar uma maneira de viver com elas. Renascentes é uma ode ao renascimento, ao resgate do eu que sobrevive às ausências e à beleza que surge quando aceitamos o contraste de sermos humanos. Boa leitura. Um Príncipe do Gueto. Luiz, muito obrigado, agradeci muito você aqui por esse prefácio. E agradeço novamente. Realmente foi o primeiro feedback, né, de alguém que leu ali a obra completa e não fez parte da equipe, porque a equipe também leu. E a equipe, ela é uma equipe maravilhosa. Eu tive a oportunidade aqui de trabalhar com a Gisela Pisato e o Bruno Bill, que são artistas que eu admiro muito, que desde o meu início de carreira estão junto comigo, seja para me dar um conselho, para me orientar, né? São mestres que eu respeito muito e eles fazem parte aqui do time. Bom, para falar um pouco mais sobre a HQ,
ela surgiu, então, antes de eu começar a publicar quadrinhos, quando eu ainda fazia tirinhas do meu personagem, o Capitão Sunguinha, e a ideia era falar sobre como as pessoas travam, né, suas batalhas internas, e quando elas decidem, por exemplo, de alguma maneira, ao invés de enfrentar essas batalhas, se esconder atrás de uma máscara, que aqui no caso tem a máscara física, seja a máscara ou seja a maquiagem, mas nós sabemos das máscaras sociais que a gente usa para esconder aí, principalmente o nosso lado emocional. Então, sabendo aí também que o Brasil é um país muito ocioso, né, o país mais ansioso que existe, e diante aí de um crescimento das interações, das relações através das redes sociais, da perda do tato mesmo, da conexão humana, eu acreditei que fazer uma história que falasse sobre isso pudesse reacender o debate sobre a saúde mental. Então, a minha amiga psicóloga, Maraísa Giacomini, ela também teve uma participação fundamental na HQ. Eu pedi para que ela pudesse escrever uma leitura sobre quais poderiam ser as razões ali, né, os traumas desses personagens, numa avaliação assim de personagens fictícios, mas principalmente para que pudesse comunicar às pessoas que são personagens fictícios, que as pessoas não devem, por exemplo, se identificar com os personagens e achar uma justificativa para as ações deles, né? Os 3 personagens, eles estão seguindo um caminho que foram um caminho que pelo menos 2 deles se colocam nesse caminho, o outro ele é basicamente colocado nesse caminho, mas quando eles se encontram, eles precisam encontrar esse caminho de volta, porque senão eles iriam só ladeira abaixo. E essa HQ, ela, nesse encontro, né, quando as histórias se entrelaçam, ela fala a partir dali sobre o poder de uma conversa. Então o Renascimento ele vem basicamente de uma conversa. Então hoje a gente sabe que a conversa ela tem sido escassa, uma boa conversa presencial, uma boa conversa que possa celebrar, né, um momento ali de amizade, de troca. As interpretações hoje não tendem mais a estarem diante de alguma verdade ou não, mas muito mais sobre o que é a interpretação do contexto onde você está inserido. E às vezes, quando você sai desse contexto, você ainda se sente com aquele peso de que, independente de estar sorrindo, está se vivendo, né, e se distanciando daquilo que te aflige. Eu acredito que uma conversa sincera, onde você possa ser quem você é e não aquilo que você gostaria que as pessoas que você fosse, né, que as pessoas quisessem que você fosse. Eu acho que as máscaras sociais nos colocam muito dentro de uma situação onde a gente se relaciona da maneira como gostariam que a gente fosse e não da forma como a gente é. E é óbvio que existem contextos onde a gente, sendo 100% o que somos, não é aceitável, mas a gente tem que entender que esses espaços eles também precisam que a gente esteja na mesma porcentagem do que nos querem. Se querem 10% do que somos naquele espaço, então considere esse espaço 10% da sua vida. Os espaços onde você puder ser 100%, que é algo muito raro, mas é ali onde você vai poder ser quem você é ali que você vai poder se encontrar. Renascentes, diante de uma situação de conflito entre os 3 personagens, eles se encontram em um momento onde eles conseguem esse espaço para se colocarem 100%, até porque eles não têm outra saída. E é basicamente através ali daquela conversa que eles precisam encontrar esse caminho de volta, esse resgate, né? Esse renascimento. Enfim, eu quero dividir aqui com vocês, não mostrei ainda, né, o material. O personagem aqui ele tem, né, esse visual mais teatral, vamos dizer assim. A arte ela tá assim, as cores elas comunicam também tanto quanto o texto. Nós temos aqui desde a primeira parte aqui
da HQ já tem muita informação, então colocando aqui o personagem, né? A capa ela é mais dramática, mas o personagem ele tem aqui essas cores. A construção de cada um dos personagens está explicada aqui na HQ. É uma HQ de começo e fim, tá? Ela não é uma HQ que é parte 1 e você precisa ler a segunda HQ. Tem algumas cenas aqui dramáticas, né? A segunda HQ ainda está sendo projetada, né? Renascentes 2, vamos dizer assim. Provavelmente não vai ter esse título, mas o que eu posso mostrar para vocês aqui são algumas páginas, como por exemplo aqui a página da simetria, né, na primeira aparição dela aqui. Tem aqui uma página de capítulos, né? Aqui é quando basicamente a história deles se entrelaçam, né? E tem as histórias aqui também, que são as histórias dos capítulos, que focam em cada personagem, que eu acho bem legal também, que eu fiz aqui essa capa, né, dentro aqui da HQ. Então, cada história focada aqui do personagem, né, cada luz que se coloca aqui no personagem da história tem uma capa assim. Então, essa aqui é a do dançarino, né? Na construção visual da HQ não foi medido esforços, a gente fez aqui da melhor maneira possível. O projeto ele foi um projeto contemplado pelo PROAC, que é um edital aqui do estado de São Paulo. Ele contemplou o projeto na sua realização e publicação. Então nós fizemos os lançamentos aqui na região. Foram lançamentos muito, muito importantes, com a distribuição gratuita para pessoas que não conseguiriam ter acesso, né? Pessoas que dificilmente têm acesso a um material de história em quadrinho. Infelizmente, a produção ela é cara, a produção independente ela faz com que não seja possível trabalhar valores populares, até porque existe um trabalho que é de uma dedicação de tempo e de gasto também para produzir uma HQ. Eu tento fazer da melhor maneira possível para entregar um material de qualidade. Nesse caso, fui contemplado pelo PROAC, né, aqui de São Paulo, e estamos em busca aí de ser contemplados em novos editais, porque ainda tem uma série de projetos aí, uma série de ideias para ganhar as páginas dos quadrinhos. E é isso. Por enquanto, o que eu tenho para falar da HQ Renascentes é isso. Em breve eu volto aí com mais conteúdo e espero que vocês gostem e procure aí nos eventos ou através das redes sociais. Manda uma DM, manda uma mensagem direta se você se interessar pela HQ, porque aí eu já mando para você autografado. Tem alguns itens também, marca-página, pôster, que geralmente eu encaminho para quem faz a compra direta, tá? Através do site tem o custo do frete e não vai autografado e nem com esses itens adicionais, tá bom? E nos eventos, me procurem lá, que também autografo na hora e entrego também um brindezinho, sempre tem um brindezinho ali para que vocês possam levar. E é isso. Então, você que ainda não conhece o Renascentes, vai seguindo aí as redes sociais, dê uma olhada aí nos eventos que vão estar descritos aqui embaixo, e me encontre ou na internet ou através aí dos eventos que eu vou estar sempre divulgando aqui nas redes sociais, para você ter aí a oportunidade de ter o seu exemplar do Renascentes, está na sua primeira edição ainda. E é isso aí.